Obrigado, Elida. Tá bom. Sublime grado, Senhor, e aún infeliz It's again a privilege to be fellowship. God bless you, my brother. If you want to have this. You got one? As we sing it again, Ao cantarmos novamente, we've come together for one purpose, nós nos encontramos com um propósito: to represent one person. representar uma pessoa. And that person E essa pessoa is Jesus Christ. é Jesus Cristo. He is the same Ele é o mesmo yesterday, ontem, today, hoje and forever. e para sempre. I thank you for inviting me, Eu agradeço por me convidar, for Brother Joseph feeling led to call this meeting, pelo irmão José ter tido direção de and ter for esse all of the encontro, ministers who ou come, por todos os ministros que vieram, and for the thousands of people that's here today. pelos milhares de pessoas que estão aqui hoje. We thank you Agradecemos for the voice of God pela voz de Deus and for the work that they are doing. e pela obra que estão fazendo. We did not come here Não viemos aqui to uplift a man, para levantar um homem, but we come here mas viemos aqui to represent one para man, representar um homem. and that man is Jesus Christ. E esse homem é Jesus Cristo. And may the bride of Jesus Christ today Que hoje a noiva de Jesus Cristo not pay homage to Billy Paul, não dá honra ao Billy or Paul, Brother Joel King, ao irmão or Joaquim, Brother Martin, or Brother ao Mike, irmão Martinho, ou ao irmão or no Mike. one else, Para mais ninguém, but the para mais Lord ninguém. Jesus Christ. Mas honra ao Jesus When you Cristo. sing Amazing Grace, Por favor, cantem you've sublime got graça. something to be thankful for, Você tem alguma coisa because pela qual it's está by His agradecido? grace Porque é por sua graça that we are here today. estamos aqui hoje. Let's sing it to Him Vamos cantar a Ele as you've never sung it before. como nunca vocês cantaram antes. Amazing Sublime graça do Senhor. Aleluia. Infeliz Salvador, eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. I would like for you to turn around Gostaria que você se voltasse agora and look at that brother or sister by you e olhasse para aquela irmã ou irmão ao seu lado and say, it's by His grace e dizer que é por sua graça that I am here que today, eu estou aqui hoje, because God loved me, porque Deus me amou He chose me, e Ele me escolheu and He sent a messenger e Ele enviou um with the mensageiro voice of com a God voz de Deus and called you out e chamou você and para called fora me out. e me tirou para And I'll fora. live with you E eu forever viverei com você in the para arms to sempre. come. And No sing it eterno. once more and hug one another. Vamos cantar mais uma vez e abracem um ao outro. Amazing grace, oh how sweet the sound. God bless you. God bless you. God save a wretch like me. I want hallelujah. And grace will be
am not a minister. Não sou ministro. God never called me to preach. Deus nunca me chamou para pregar. But He did call me to be His son. Mas Ele me chamou para ser filho dele. I have the greatest privilege Eu tenho tido o privilégio maior of any man in the world. de qualquer pessoa no mundo. First of all, Primeiro de tudo, I am a son eu sou filho of the King. do rei. I am a son of a prophet. Sou filho de um profeta. And I'm a brother of a prophet. E eu sou irmão de um profeta. How much greater blessing could a man have? Quem poderia pedir uma bênção maior do que essa? My testimony to you O meu testemunho a você is Jesus Christ é Jesus Cristo. and His amazing grace. E a graça sublime dele. I said I'm not a preacher, Eu disse que outro pregador. and I'm not a preacher, Eu disse que não sou pregador. but I'm a Christian. Mas sou cristão. And my dad said E meu pai disse a Christian que um cristão prays ora and reads his Bible e lê sua Bíblia every day. todos os dias. So I want to read my Bible, Por isso eu quero ler a minha Bíblia and then I want to pray. e depois quero orar. In the book of St. John, No livro de São João, first chapter, capítulo 1, verse 6. versículo 6. There was a man sent from God Houve um homem enviado de Deus, whose name was John. cujo nome era João. The same came for a witness, Este veio para testemunho, to bear witness of the light, para que testificasse da luz, that all men through him para que todos crescem por might ele. believe. Não era, eu creio He que ele was not não era that light, aquela luz, but he was sent mas ele foi enviado to bear witness para dar testemunho of that light. daquela luz. Let us pray. Oremos. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, Lord, as we stand here and the hour is getting late, Senhor, enquanto aqui estamos de pé e está se tornando tarde, Lord, laying on my bed last night, Senhor, ontem à noite deitado em minha cama, I felt that you laid this upon my heart. eu senti que tu colocaste isso em Give meu me the coração words to say, para me dar as the palavras anointing to say it in, e a unção para anoint dizer these people to receive it the right way, e unge essas pessoas and para may receberem everyone leave here e que todos que saiam daqui under that great expectation sob aquela and grande under the great expectação blessing e com grande bênção that Jesus de que Jesus visited us today. visitou-nos In the hoje. name of Jesus, we thank you Em for it. nome de Jesus agradecemos. Amém. You may be seated. Podem sentar. I'm scared to say where I am. I'm scared to say where I am Eu fico com receio de dizer onde estou, because I might mispronounce it. porque pode ser que eu pronuncie erradamente. But I do know Mas eu sei that I'm among que estou some of his elect. entre alguns de seus eleitos. The bride A noiva of Brazil do Brasil, called out chamada by the message of Malachi 4. pela mensagem de Malaquias 4. I have a saying, Eu tenho um ditado: if God thought it, se Deus pensou, Brother Branham spoke it, o irmão Branham falou, I believe it, eu creio. and that settles it. Isso resolve tudo. I believe this message Eu creio nesta mensagem. is our absolute. É que esta mensagem é o nosso absoluto. I bring you special greetings Trago saudações especiais from Brother Joseph, do irmão José. who is in Holland today, as you have heard Brother Mike say. Ele está na Holanda hoje, como vocês ouviram o And irmão our Mike brother John dizer, say. irmão João também. And he asked me to bring special greetings to you. Ele me pediu para trazer saudações especial And a I vocês. know his prayers has been for these meetings. E eu sei que a carga dele é a preocupação dele com esses encontros. And I believe that God E eu creio que Deus ordained these meetings. ordenou esses We encontros. come for no other purpose Ele não veio com nenhum outro propósito than to be a benefit para que ser um benefício to you a vocês of how to get de como this same message encontrar essa in mesma your mensagem language, in your language em sua linguagem, como that receber God essa let me mensagem. hear E que Deus falou, in the English language. e da maneira que Deus falou na língua For inglesa. this message Por esta mensagem was sent to the elect. foi enviada para o eleito. It's not just for one group of people, Não é apenas para um grupo de but for pessoas, whosoever will. mas para todo aquele que quiser. Thank you, pastors, Obrigado, pastores, for coming and letting us come and por bring your terem people. vindo e por terem vindo e nos convidar a vir. Special thanks to Brother John Martin, my friend. Agradecemos especialmente ao irmão João Brother Martin Dan, his son, was a surprise at the e o airport irmão yesterday.
Daniel aqui também, que Be nos with Brother surpreendeu. Theo, Irmão Theo, Brother Mike, irmão Mike, who truly represents, que realmente representa, and my brothers, e o meu irmão aqui. Silas. I'll probably wear him out today. Provavelmente ele vai ficar desgastado To be with hoje. Brother John, E que o irmão and to João, be down at the office, lá, que o and irmão to see João where the word que is going trabalha no for escritório, distribution. que trabalha com a It was a distribuição. real blessing and a real representation of this message. Realmente é uma grande bênção, And uma for each representação one of dessa you mensagem. E por cada um de That has vocês come here que today estão aqui hoje with your lick of fire, com o seu pilar de fogo. and all together E todos juntos. it makes the pillar of fire. Aqui faz um pilar de God fogo can do grande. great things Deus faz grandes if coisas you can only believe. se você somente crer. I would like to say, Eu gostaria de I bring dizer, you greetings from Brother Collins, trago saudações do irmão Collins, my wife and family in the church back home, da minha esposa e da igreja The lá Voice of God onde staff. moro, e dos empregados da voz de Deus. everyone would like to be here. Todos gostariam de estar aqui. But the great thing, Mas a grande coisa God let me be here. que Ele me deixou, Deus me And deixou I'm estar getting aqui. all the blessing. E eu trago as bênçãos. Thank you for coming. And may Obrigado God por give you vir. what you have need of. E que Deus supra as necessidades suas. There's no big eyes Não há grandes eus and little yous. ou vocês pequenos. We are all one Todos somos um in Jesus Christ. em Jesus Cristo. Sometimes we feel Às vezes sentimos that we've been pushed out, que fomos deixados para fora, set aside. deixados de lado. There's no big ones. Não há grandes No little pessoas. ones. Não We're all pequenos. one in Jesus Somos Christ. todos em Jesus Cristo. I would love to be sitting where you are today, Eu gostaria de estar sentado aí onde but você this está, is my portion. mas esta é a minha And porção. I'm happy Eu estou contente to be able to give a few minutes testimony por dar alguns minutos de testemunho of the things das coisas that I've seen in the life of Brother que Branham. tenho ouvido na vida do irmão Branham. I do not glorify Brother Branham. Eu não glorifico o irmão I Branham, do not worship Brother não Branham, adoro o irmão Branham, but I glorify the God that was in Brother Branham. mas eu glorifico Deus que estava no Amen. irmão Branham. Amém? I know many times Eu sei que muitas vezes the people say, as pessoas dizem, Brother Billy, irmão Billy, why don't you preach? por que o irmão não prega? Because Porque God never called me. Deus nunca me chamou. And if God doesn't call a man, E se Deus não chama um homem, he better stay in his position. é melhor ele ficar na posição dele. My dad said, Meu pai disse I would like for you to be a preacher. que eu gostaria de que você seja um pregador. But if God doesn't call you, Billy, Mas se Deus não te chamar, Billy, don't you do it. não faça isso. But he said, Mas ele disse, I'd like for you to be a doctor like my brother. eu gostaria que você fosse um médico como Do o irmão aqui. something Faça alguma that would coisa help the people. para ajudar o povo. He said, whatever you do, Seja o que você fizer, be the best. seja o melhor. He said, Billy, Ele disse, Billy, if you're going to be a bum, se você for um vagabundo, be a good one. seja um bom vagabundo. He said, don't work one day in your life. Não trabalhe um dia na sua vida. So I hope I'm not a bum today, Por isso, espero que não but I seja hope I can vagabundo. be a real witness Mas espero que seja of this message of Jesus testemunho, Christ. a testemunha verdadeira do testemunho, da mensagem de Jesus I Cristo. know there's many opinions, Eu sei que há muitas opiniões, but there's only one message. mas há apenas uma mensagem. And this message only pointed you to one, E esta mensagem apenas aponta para um. and that's the Lord Jesus E esse é o Christ. Senhor Jesus Cristo. I have an opinion. Eu tenho uma opinião. Brother Joel King might have a different O opinion. irmão Joaquim pode ser que tenha uma Brother John opinião. Martin might have O another irmão opinion. João Martin talvez também But we tenha outra. all- Mas todos, But we all come under subjection sob a sujeição to what God said in this day, ao que Deus disse neste dia. because it was a voice of God to all of us. Porque o que Deus disse nesse dia foi a And voz that's de the Deus reason para I nós. say, E por isso eu digo, let's say only vamos dizer somente what the tapes say. o que as fitas dizem. Amen. Amém? I said it was a son of man Eu disse que foi um filho do homem revealing revelando the o son of man. filho do homem. Amen. Amém. I said sometimes at the voice of God, Eu disse que às vezes na voz de Deus, Brother Joseph lets me listen to the tapes o irmão José me deixa ouvir as fitas to make sure that I can, to make sure para me certificar that we get every word the best we can. que nós coloquemos todas as palavras da melhor maneira que podemos. And he said I had good ears. E ele disse que eu tenho bons ouvidos. I don't know what that means, Eu não sei o que quer dizer but isso, I'm happy to do the job. mas eu fico contente de fazer o trabalho. So the people will ask me sometimes, Então às vezes as pessoas me perguntam, they say, Brother Billy, dizem irmão Billy, when you
put in the spoken word books, Quando o irmão The Voice of God books. coloca os livros da voz de Deus, and Brother Branham says, e o irmão Branham diz, and, e, and, e, and. e. I said, that's right. Isso mesmo. They said, why don't you just put one and? Então disseram, por que vocês não colocam apenas um e? I said, because he didn't say one and. Eu disse, porque ele não disse um He e. said, and. Ele disse, e. And I want to say only what the prophet said. Pois eu quero dizer apenas o que Amen. o profeta disse. I Amém? said, Jesus, Ele disse, Jesus, in this book, nesse livro, he said, verily, verily, verily. ele disse, na verdade, na verdade, na verdade. And the prophet of God, E o profeta de Deus, in this book, neste livro, said, and. e. So let's say just what the tapes say. Vamos dizer então apenas o que as fitas dizem. We don't have to understand it, Não temos que entender but we isso, must believe it. mas temos que crer. God don't make mistakes, Deus não comete and erros, neither does his e o prophets. profeta dele também não. Amen. Amém? God sent his word Deus enviou a and sua healed his palavra people. e para curar o povo. How many of you read your newspaper yesterday? Quantos de vocês leram o jornal ontem? Let me see your hands. Levantem as mãos. Can they hear me? They can't hear me? How many of you read your newspapers this week? Raise your hand. Quantos de vocês leram algum jornal esta semana? Levantem a mão. How many of you read your voice of God or spoken word this week? Quantos que leram nessa semana a palavra do profeta? This message Esta mensagem is more up to date é mais moderna than what you'll read tomorrow morning's paper. do que você lerá amanhã de manhã no jornal. Amen. Amém. God thought it. Deus The pensou, prophet spoke o it. profeta falou, We believe it. nós cremos, And that's settled. e isso resolve o I assunto. said this message. Eu digo esta mensagem. I heard a brother speak about hunting. Eu ouvi o irmão falar a respeito de caça. To me, Para mim, this message esta mensagem is the greatest weapon we have. é a arma maior que temos. It's like a gun. É como uma arma. How many of you hunt in here? Quantos de vocês aqui How caçam? many of you brothers are hunters? Quantos de vocês são caçadores? Levantem a Okay. mão. Then you know the gun? Então vocês conhecem a arma. It has two sights. E ela tem duas miras. It has a front sight Tem a mira da frente and it has a back sight. e a mira de trás. To me, Para mim, this Bible esta Bíblia is the written word of God. é a palavra escrita de Deus. This book E este livro is the spoken word of God. é a palavra falada de Deus. And my rifle E o meu rifle has two sights. tem duas miras. The front sight A mira da frente and the back sight. e a mira de trás. If you move this sight Se você alinhar as miras, a little bit, se for um pouco de lado, you'll miss your target. você vai errar o alvo. If you take this sight, it tried, Tenho visto ela testada, but I've never seen it fail. mas nunca vi ela falhar. I know Brother Martin sitting here. Eu sei que o meu Martin aqui He's seen it disse many times. que ele viu muitas Put vezes through the test. ser colocada ao teste. But you see, it wasn't just the words of a man. Mas veja, não foi It apenas was as the thoughts palavras of God. do homem, foram as palavras de Brother Deus. Branham said, O irmão Branham disse, this is not my message. essa não é a minha This mensagem, is his message. é a mensagem I'm dele. the instrument Eu sou o that instrumento. Jesus is speaking through. E Jesus está falando But it's através. important Mas é importante that you que believe você creia every word of that message. toda a palavra dessa mensagem. Amen. I remember one time in Africa as a Lembro- little boy. Lembro-me uma vez na África, quando eu era jovem, I was about 16 years old. Tinha mais ou Brother menos- Theo was speaking about. 16 anos, que o irmão Theo estava falando a respeito disso. And there was probably 9 or different interpreters like my E brother. tinha mais ou menos 9 ou 10 intérpretes com o irmão aqui. And as daddy was speaking, E o papai estava falando, he would say a word or a Quando- sentence, quando ele falava uma palavra, uma sentença, 7, 8, 9 different languages. passava por 7, 8, 9, 10 línguas. I heard this crowd today E eu vejo este povo aqui hoje. as the stadium is packed out with, I heard from 7 to 9,000 Eu people. ouvi dizer que tem de 7 People a 9 standing mil around the walls pessoas and aqui, outside. pessoas em pé aqui de todos os lados. I've seen as many as 500,000, 400 and 500,000 people. Eu já vi o tanto como 400 a 500 mil pessoas. Brother Branham stood with those men that day, E o irmão Branham falava com aqueles homens aquele dia. and he was preaching. E quando ele estava pregando, And all at once, e de repente, he stopped. ele parou. And he said, "Sir, E ele disse, Senhor,
You didn't say what I said. Você não disse o que eu disse. The interpreter said, O intérprete disse: Brother Branham, Irmão Branham, you don't know the African language. o senhor não conhece a língua africana? Brother Branham said, that's right. O irmão Branham disse: Isso mesmo. But I know the Holy Spirit. Mas eu conheço o Espírito Santo. And the Holy Spirit said, E o Espírito Santo you didn't disse: say it that E way. você não disse da mesma maneira. Brother Branham O said, irmão Branham you disse: said this. Você disse isso. But the Holy Spirit said this. Mas o Espírito Santo disse isso. And the man said, you're right, Brother E o Branham. homem disse: O irmão está certo, Jesus irmão Branham. Christ. Jesus Cristo Don't make no mistakes. não faz mais erros. Hallelujah. Aleluia. It's no by chance Não é por acaso that you are here que today. vocês estão aqui hoje. It's the footsteps of the righteous are ordered of the Lord. São os pés determinados pelo Senhor. I started traveling with my dad Comecei a viajar com meu pai when I was about 14 years old. quando eu tinha mais ou menos 14 anos. But when I was about 9, Mas quando eu tinha uns 9 anos. can you hear me all right up in the top? Dá para vocês me ouvirem lá em cima? If you can, raise your hand. Levante a mão. Seems like there's a great echo. Okay. As I started traveling with my dad, Quando eu comecei a viajar com meu pai, he was having tent meetings. ele tinha reuniões em tendas And I used to sell the little books. e eu vendia aqueles livretos. Jesus Christ the same yesterday and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, I hoje, was not eternamente. disobedient to the heavenly Não fui vision. desobediente à visão celestial. And little books like that during the daytime. E livrinhos assim, durante o dia eu vendia. And then one night, Então, uma vez à noite, just like you, exatamente como vocês, I heard Brother Branham talk about the angel of the Lord. eu vi o irmão Branham falar do anjo do Senhor. Now listen carefully. Agora, ouçam atentamente. Not to me. Não a mim. Now I know you're standing in the halls and I know it's hot. Eu sei que vocês estão com calor, vocês estão aí de pé, But nos I didn't- corredores. I didn't come 5,000 miles today Mas eu não vim 5.000 milhas hoje to feel sorry for you, para ficar com dó de vocês. which I do, E o que eu tenho dó. but I come 5,000 miles Mas eu vim 5.000 milhas to be a witness to you today, para ser uma to testemunha a try to vocês. increase your faith, Para and to let you levantar a fé de know vocês. Para that this vocês message saberem is true, que esta that mensagem He é is the verdade. same yesterday, today, and forever. Que Ele é o mesmo What ontem, He hoje e did in that eternamente. day, O que Ele fez naquele He'll dia, do in this Ele day, fará nesse for He dia. never fails. Porque Ele nunca falha. And as a little boy, Como um menino, like you when you hear the tapes, como vocês, quando I ouvem as heard Daddy fitas. talk about the angel. Eu ouvi o papai falar sobre o anjo. And that night, E aquela noite, I want to say this to you. quero dizer isso a vocês. He not only preached you a message, Ele não apenas pregou uma mensagem para vocês, but he lived you a message. mas ele viveu a minha mensagem. Our brother Martin, O nosso irmão he Martin, used to travel to the meetings. que viajava e ia aos And encontros, I would see many times muitas vezes eu via, when him and his brother quando ele e seu irmão didn't have money não tinham dinheiro to eat on para comer or to sleep ou para dormir, in a car. e dormiam no carro, They'd sleep in the car dormiam no carro or under the car ou debaixo do so carro, that they could be there para que eles pudessem to estar hear aí, what Brother Branham had to para say. ouvir o que o irmão Branham tinha para dizer. Brother Branham, he stayed in a small hotel. O irmão Branham ficou num hotel pequeno. His brother, O seu irmão, Donnie, Donnie, worked with him, trabalhava com ele. and I worked with him. E eu trabalhava com ele. And that night in the hotel room, E aquela noite naquele we never apartamento, even had a bathroom. nós nunca ali não tinha um banheiro. It was down the hall. Tinha que se andar no corredor. We never had any water, Não tínhamos água, just a little water basin. apenas uma that we vasilha just ali com pour in água and wash our face. que a gente colocava na mão e lavava o rosto. But no, I don't want to. And all of that, E just like that, exatamente desse jeito, because he lived porque ele a viveu humble, uma vida humilde simple life to represent the humblest of all, para representar o mais humilde de todos, our Lord Jesus Christ. o nosso Senhor Jesus Cristo. One morning, Uma manhã, about 2 o'clock, mais ou menos 2 horas, I was sleeping, a young boy. eu estava dormindo, ainda era jovem. My father Meu pai was sleeping here. estava dormindo aqui. Next to him in the bed, Próximo a ele na cama, I was sleeping. eu estava dormindo. Next to me E próximo a mim, was my uncle Donald, my Estava- daddy's brother. estava o meu tio Donnie, que era o irmão do meu pai. And that night, E aquela noite, about 2 o'clock in the morning, mais ou menos 2 horas da manhã, as I was sleeping, quando eu estava dormindo, my daddy o papai had a pillow across my face. colocou um travesseiro em meu rosto. And he shook me. E ele me balançou. He said, Billy, Ele disse: Billy, you know that angel that daddy speaks about? sabe aquele anjo que o papai fala a respeito dele? I said, yes. Eu disse sim.
He said he visited me tonight Ele me visitou hoje à noite. and Ele told me disse. some things. Ele me disse algumas coisas. He said, I asked the angel E eu disse, eu pedi ao anjo if I could wake him, que se eu podia if I acordar, could wake you, se eu podia acordar você and wake your Uncle Donnie. e acordar o seu tio Dani. Now what I'm about to say E o que eu vou dizer does not make me nothing big, não me torna nada, nenhuma pessoa grande, but it's the grace of Jesus Christ. mas é a graça de Jesus Cristo. He said the angel spoke to him Ele disse, o anjo falou com ele, and said, you can wake your son Billy, disse que você pode acordar o seu filho Billy. and I'll tell you about it in a moment. E eu vou contar para vocês no momento. But I asked my dad later in life, Mas eu perguntei ao papai mais tarde, mais adiante I na said, vida, why did God do that? e eu perguntei por que Deus fez isso. He said, because God E ele disse porque called Deus you chamou você to work with me. para trabalhar comigo. What a great privilege. Que grande privilégio. As he said, Billy, E ele disse, Billy, do you know where the wash basin is in the room? sabe onde está o lavabo ali no quarto? I said, yes. Eu disse sim. When Daddy takes the pillow from your eyes, Quando o papai tirar o travesseiro dos seus olhos, look over there at the wash basin, olhe ali onde está o lavabo, and the angel of the Lord will be standing there. e o anjo do Senhor estará ali de pé. I'm a witness to you today Eu sou testemunho a vocês hoje, here in Brazil, e aqui no Brasil, and when he took that pillow from my eyes, que eu tirei aquele there travesseiro, stood a man, e ali estava um homem. scared me to death. E aquilo me I assustou. thought an angel Eu pensei que would be something flying around, anjo teria but asas. no, that's not the way it was. Não, mas não era assim. There stood a man, Ali estava um about homem, 6 foot tall, mais ou menos com 6 dark pés de complected, altura, dressed in white, escuro, hair down to his shoulders, vestido em branco, had his com o arms cabelo, folded, com and os braços. looked down at me. E ele olhou para It mim. scared me to death. E ele me I grabbed my assustou. daddy. I was just 9 years old. E eu peguei o papai, eu só tinha uns I'll never 9 forget anos. what he E eu said. nunca me esquecerei o que ele He disse. said, Billy, Ele disse, Billy, don't be scared of him, não fique com medo dele, because he's sent porque ele foi from the enviado presence of Almighty da God. presença do Deus And he won't bother Todo-Poderoso. you at all. From that time A partir daquele to tempo this time, até it didn't agora, make any difference whether I was in Africa, não faz diferença whether se I eu was in estivesse India, na África, whether na I was in the Índia, United States, ou nos Estados or Unidos, today in Brazil. ou aqui hoje no Whenever Brasil. that angel come present, Quando aquele I can anjo tell vem you that he was presente, there. eu posso dizer que ele está aí. Aleluia. Aleluia! I'm a witness to you today Eu sou uma testemunha a vocês hoje, that these things are true. que essas coisas são I said, verdadeiras. God so loved this prophet Diz que Deus amava tanto esse that he spoke profeta of him in the Bible. que falou dele na Bíblia. Amen? Amém? He spoke at him at his birth. Falou no nascimento dele. Had his picture taken with him that hangs in Washington, D.C. E a foto dele foi tirada com ele lá em Washington, D.C. Spoke from the sky at the river. Falou do céu, ali no rio. Spoke to him from a cave. Falou com ele ali numa caverna. Put his name on a mountain. Colocou o nome dele numa montanha. Put his word in my heart. Colocou a palavra dele em meu coração. And said, E disse, all that you loved todos que vocês and amaram, all that loved e you, todos que amarem você, God has given you beyond the curtain of time. Deus os deu além da cortina Hallelujah. do Aren't you tempo. glad that Aleluia. you share in that same blessing Você today? não está contente hoje por ter Amen. compartilhar essa mesma bênção hoje? Grateful Tão agradecido that God que Deus could use a man, podia usar um homem, a man, um that they could see Jesus in that man, que podíamos ver Jesus naquele homem, to where they could walk by que podia passar, and touch his clothes. pessoas podiam passar e And tocar as God roupas would heal dele. the people. E Deus curava as pessoas. One day, Uma vez, a woman, um dia I uma would like mulher to see your daddy. disse, eu quero ver o seu papai. I said, he's not here. Eu disse, não, ele não está She aqui. said, where is he? E ela disse, onde ele está? He was gone on a meeting somewhere. Ah, ele tinha viajado a um encontro, a algum She said, lugar. I'm sick. E ela disse, estou doente. If I could just get to him and have him pray for me, I'd be well. E ela disse que se eu puder chegar a ele e ele orar por mim, eu ficarei boa. But Brother Billy, Mas, irmão Billy, I don't have to see him. eu não preciso vê-lo. If you'll just let me walk Se você me deixar andar where that man walked, onde aquele homem I'll andou, go away well. eu sairei boa. That's the faith we must have today. Essa é a fé que devemos ter Brother hoje. Branham does not have to be here in person, Irmão Branham não tem que estar aqui em but the pessoa, same God, mas o mesmo Deus, not another God, não outro the Deus, same God O mesmo is Deus. here in Brazil que today. está aqui no Brasil And you hoje. can have Você what pode you have need of. receber o que você Do you precisa believe hoje. it? Say Você amen. crer? Diga amém. Man, one Amen. day, Um dia, I've only got 2 testimonies. eu só tenho 2 testemunhos.
I've only got 2 testimonies, Brother Joel Eu só King. tenho 2 testemunhos, irmão One of Joaquim. them is 3 minutes, Um é 3 minutos and the other one's 3 hours. e outro 3 horas. So, okay. No, I'm just kidding you. Eu só estou brincando. One day, Um dia, a sister uma irmã was laying in the hospital. estava no hospital deitada aí. How many of you Quantos de vocês have seen the picture viram a foto of the pillar of fire da coluna de over fogo Brother Branham's head? sobre a cabeça do irmão Branham? Raise your hand. Levantem a mão. Do you believe it? Say amen. Vocês creem? Digam amém. That angel, Aquele anjo picture, que the foi picture, tirada a the fotografia picture of the dele. pillar of fire. The picture of the pillar of A fire fotografia da coluna de fogo. was sitting on this woman's dresser. Estava ali onde In the aquela mulher hospital colocava room. as coisas ali no hospital. She looked over to the picture. E ela olhou para aquela foto. She said, Lord Jesus, E ela disse: Senhor Jesus, I believe that's your prophet. eu creio que esse é o seu profeta. Do you believe that's God's prophet? Você crê que esse é o profeta de Deus? She said, Lord Jesus, Ela disse: Senhor Jesus, I believe that's your picture. eu creio que essa é a sua The pillar of foto. fire. A coluna de fogo. And if that prophet was here, Esse que é aquele profeta he estivesse would pray aqui, to you, Jesus, ele oraria a ti, Jesus, and I'd be well. e eu ficaria boa. Her testimony. O testemunho dela. She said, but I believe Mas ela disse: you're eu the creio same yesterday, que tu és o mesmo today, ontem, and hoje forever. e eternamente. That pillar of fire Aquela coluna de in fogo the picture, na foto come out, saiu, circle the room, circulou o come quarto, over and went in her chest. veio sobre And she ela, was completely healed by the power of Jesus Christ. veio sobre ela, ela foi completamente curada pelo poder Aleluia. de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. One day, Um dia I was with my dad. eu estava com o papai. I've seen all kinds of miracles, Eu vi todos os tipos de milagres. and time does not permit. E o tempo não permite. I don't want to tire you out. Eu não quero que vocês fiquem I know cansados, Brother Theo speaking tonight, porque o irmão Theo vai falar hoje. but I do want to give you a few Mas testimonies. eu quero dar-lhes To inspire your alguns faith. testemunhos para inspirar a fé de In vocês. Bombay, India, Em Bombay, Índia, I was about 16 years eu old. tinha uns 16 anos de idade. And by the way, E, por sinal, you might ask me how old I am. talvez você me pergunte quantos anos eu tenho. I'm not old, Eu não sou velho, but I'm sure getting there. mas eu estou chegando aí. But I'm not an old man. Mas ainda não sou velho. I'm not an old man Ainda não sou velho, because the sharks ain't swimming in California today. porque os tubarões ainda não estão nadando aí na Califórnia. When the sharks are swimming in California, Quando os tubarões estiverem nadando na down the Califórnia, main street in front of the May Company, bem ali na rua principal, and now you might look at me today talvez você olhe para mim and say, hoje you look old, e diga: você and parece you act old, velho, você but I'm parece, not an old man. e você age de Because the maneira velha, prophet said, mas não sou I velho, would porque o not be an profeta old man disse que eu não seria um homem Until the velho, sharks are swimming where you're standing today. porque os tubarões ainda não So if estão God thought nadando. it, Assim que The Deus prophet pensou, spoke it. o profeta falou, I believe it, eu creio, and that's settled. isso resolve o Hallelujah. assunto. Aleluia. I was standing in India, Eu estava na Índia, and I was a young boy, about 16 or 17 years old. era um jovem de mais ou menos 16, 17 anos, And there was tens of thousands of people. e tinha dezenas de milhares de pessoas. And when he landed in Bombay, E quando ele chegou em Bombay, he was probably greeted by as many ministers as there is here today. ele talvez foi recebido por um número de ministros que talvez estejam aqui hoje. And they invited him to a room, E o convidaram a ir a um certo local and they began to welcome him, e começaram a recebê-lo, as our brother did today, como o nosso irmão aqui fez hoje, to me. para mim. And Brother Branham Comigo? listened to them, E o irmão Branham nos ouviu, and all of these priests, e todos eles pregaram they began to talk about their e gods começaram a falar a respeito dos deuses and deles. how great their gods was. E como os deuses deles eram grandes. Some were Mohammed, Alguns eram Some were maometanos, Muslim. outros, some were Sikhs, outros eram Sikhs, some were Jains, outros eram gens, some worshipped their ancestors, outros adoravam seus some ancestrais, worshipped cows, outros adoravam vacas, some worshipped insects. outros adoravam They told insetos about their God. e falavam a respeito dos deuses. My dad just sat there. E o papai ficou ali sentado. I thought, boy, wait till my dad gets up there. Eu pensei, espere até o papai se levantar. He'll tear them apart. Aí ele vai virar tudo. But you know what? Mas sabe de uma coisa? He not only preached the message, Ele não apenas pregou uma but he lived a mensagem, message. mas ele viveu uma mensagem. He didn't have to say nothing. Ele não tinha que He dizer didn't have nada, to build up nothing. não tinha que Because fazer nada maior, he came
Porque ele to veio represent one, para representar the Lord, o Senhor Jesus Jesus Christ. Cristo. He said to those men, Ele disse aos homens, he said, gentlemen, ele disse, senhores, now I'm not pointing to you, não está apontando para vocês but aqui, he said, gentlemen, mas disse, senhores, I invite you eu os convido to the meeting tonight. para irem ao culto hoje à noite. Oh, I like this. Eu gosto disso. To see the God, Para ver o Deus, to see the God para ver o Deus that I came que eu vim to represent representar aqui in demonstration. em demonstração. It's one thing to talk about him, Uma coisa é falar but sobre it's ele, another thing to see him in action. outra coisa é vê-lo em Aleluia! ação. Aleluia! That night, Aquela noite, here all these priests sit on the platform. todos esses sacerdotes estavam sentados na plataforma, Literally tens of thousands of people literalmente dezenas de milhares de sit pessoas around this great stadium. sentados ali naquelas arquibancadas. My dad, the gentleman as he was, E o papai, ele era muito gentil como era, as a servant of Jesus, um servo de he Jesus. recognized each one. Ele reconheceu a Give cada each um, one their place. deu a cada um o lugar deles, Give each one their praise. deu a cada um o lugar deles. And then Então, he looked to those people olhou para aquelas pessoas, and he said, God ele disse, Deus sent me to Bombay me enviou a Bombay to show you para mostrar-lhes Jesus Christ Jesus is Cristo. the same yesterday, Ele é o mesmo ontem, today, and forever. hoje e para He sempre. said, I was entertained today E eu estava com eles hoje, by all these different religions. com todas essas religiões diferentes. And he said, E ele disse, I told you to come tonight eu disse para vocês to virem see hoje à my noite, God in demonstration. para ver o meu Deus em demonstração. Hallelujah. Aleluia! That night, Aquela he noite, said, Billy, ele disse, Billy, go get me somebody. pegue alguém para mim. Oh, I like that. Eu gosto disso. I wanted to find the worst one in the building Eu quero encontrar o pior que esteja no edifício. because I knew when my dad prayed, Porque eu sabia que quando o papai orava, God was going to answer. Deus ia responder. I wasn't scared at all. Eu não tinha medo de jeito nenhum. Amen. Amém. I went. Eu fui. I'm just getting happy now, so if you want Agora- to leave, you can leave, but I'm going to be here for a while. Agora eu apenas comecei a ficar contente. Se But você quiser sair, I pode got this sair. blind man. Mas eu peguei esse homem cego. He was solid, his eyes was solid masked over. Esse homem tinha uma camada muito grossa sobre os olhos. I've seen lots of blind people, Eu tenho visto muitas but I pessoas never de saw cor, one like this man. mas nunca vi um como esse homem. His eyes were just crusted. Os olhos desse homem estavam grossíssimos. I never seen one like it. Nunca vi uma coisa dessa. So I got him, Então eu and I peguei, brought him to my dad. eu trouxe ao papai. Daddy said, good evening, sir. E o papai disse, boa noite, senhor. Through the interpreter, he said, good evening, Brother Branham. Através do intérprete, ele disse, boa noite, irmão Branham. Daddy said, we can see that you're blind, E o irmão Branham disse, eu posso ver que, irmão, que você He é said cego. yes. Ele disse, sim. but he said, you wasn't born blind. Mas você não nasceu cego. He said, you are a sun worshiper. Você é adorador do sol. You worship the sun. Você adora o sol. And the sun E o sol burnt your eyes out. queimou os seus olhos. But you thought that was wonderful. Mas você achou que isso Because era you was maravilhoso. worshiping your God. Porque estava adorando o But seu you Deus. haven't seen for 20 or 30 years. Mas faz uns 20 ou 30 anos que você não The vê man já. said, that's right. Ele disse, exatamente. Daddy said, sir, E o papai disse, senhor, I want to ask you something. quero perguntar-lhe algo. You are a sun worshiper. Você adora o sol. I heard one of your priests Eu ouvi um de vocês pregarem, that was a sun worshiper que era um adorador do sol, talk about your God. a falar a respeito do seu Deus. I like this. Oh, eu gosto disso. He said, I heard your other priest Eu ouvi o seu outro talk about their sacerdote God. falar a respeito dos deuses deles. It was time for Elijah for a showdown. Era a hora do Elias para demonstrar. He said, if any of your gods Ele disse, se qualquer um dos seus deuses, or all of your ou gods todos os seus deuses, will come and give this man his sight, vier e dar a vista a esse homem, put a sign on my back, então coloque um sinal nas minhas costas and lead me down the streets of e Bombay me deixe andar nas ruas de Bombay as a false prophet. como um falso profeta. He said, come. Venham. Come, priests. Ele disse, venham sacerdotes, One of you. um de vocês, 10 of you. 10 de vocês, All of you. todos vocês, Give this man his sight. deem a esse homem a vista dele. It was quiet. Estava quietíssimo. Put a little more water on the sacrifice. Põe mais um pouquinho de água aí no sacrifício. Elijah was in control. O Elias estava em controle. Time for the showdown.
Era hora da demonstração. No, you can't make fun of my God. Não, vocês não podem fazer My admiração God's do meu the same Deus. yesterday, É o mesmo ontem, today, hoje and forever. e eternamente. He's a God in Brazil Ele é o today. mesmo Deus em As he Brasil, was in India. como ele era na Índia. Nobody made a move. Nobody made a move. Ninguém fez um movimento. He said, how many of you, thousands of people, E havia milhares de pessoas. worship these gods? Quantos de vocês adoram esse Deus? Them little black hands went up everywhere. Muitas mãos se levantaram em todos os lugares. Hallelujah. Aleluia. I feel good. Ah, eu me sinto bem. I don't know how you preachers do it. If I feel this good testifying, I don't know how you stay together. Não sei se como vocês ficariam juntos se eu me sentisse bem dessa maneira. But he said, Mas ele disse, sir, Senhor, no, let me finish. que deixe-me He said, terminar. how many of you serve those gods? Aí ele disse, quantos de vocês adoram esse Deus? There they sat. E ali estavam Their eles priest had sentados. been preaching to them all their life. Tinha sido pregado para eles a vida toda, But this was Elijah's showdown. mas esta era a demonstração do Elias. It wasn't Brother Branham, Não era o irmão Branham, but it was Jesus in Brother Branham. mas era Jesus no irmão Amen. Branham. Amém. He looked at them people. Aí olhou para o povo. He said, the challenge has gone forth. O desafio foi colocado diante. None of your gods Nenhum dos deuses de vocês can give this man his sight. pode dar a esse homem a visão dele. Because there's only one Porque é apenas um that can give him his sight. que pode dar-lhe a And visão. that's Jesus E Christ. esse é Jesus He's the Cristo. same yesterday, Ele é o mesmo today and ontem, forever. hoje e para sempre. He wasn't scared where he Ele não stood. tinha medo He disso. knew Ele sabia that God had sent him. que Deus, He knew ele sabia that God had sent him. que Deus o havia He enviado. said, E disse, if my God se o meu Deus don't não give him his sight, dar a ele a visão, then I'm a false prophet. então eu sou o falso profeta. But if he does give him his Mas sight, se der a ele a visão, will you forsake these gods, vocês deixarão os seus deuses, serve the one God, servirão a um the Deus, Lord Jesus Christ? o Senhor Jesus Cristo. The challenge had gone out. O desafio tinha sido Black colocado hands diante went up dele. everywhere. Todas as mãos subiram em todos os lugares. I like this. Ah, eu gosto disso. His words and his prayer. As palavras, o poder em sua Just like oração. Elijah on Mount Carmel. Exatamente como Elias no Monte Carmelo. Father, Pai, I thank you eu te that agradeço you've already showed me. que tu já me mostraste. In the name of Jesus Em nome de Christ, Jesus Cristo. heal this man. Cura este homem. Let his eyes come open for the Deixa glory abrir of God, para a glória de that the Deus. people can rejoice. Para que o povo possa The man's eyes regozijar. come open. E os olhos do homem se Picked abriram. up the Bible É a Bíblia. and read from the Quran. Ele então Jesus abriu. Christ the same yesterday, O Corão. today, and forever. E ele leu, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And tens of thousands of people E milhares de pessoas gave their heart deram o coração to deles Jesus Christ. a Jesus Cristo. That's the God that we serve today. Esse é o Deus que He's servimos the hoje. same God here Ele é today. o mesmo Deus hoje. I know. Eu sei. I went back a few years later with Brother Joseph and my son David. Eu voltei alguns anos mais tarde com o irmão José e meu And the filho man that drove us Davi. to the meeting, E o homem que estava aí na like our reunião. brother did me today. Como o irmão, Like my brother drove me today. como o irmão me trouxe hoje aqui de carro, esse irmão lá também me fez assim. And my dad, E o papai, he didn't like for people to talk to him. ele não gostava que as pessoas falassem He com wouldn't ele. come on the platform Ele não until chegou à it was his plataforma time. porque ainda não era He a would stay hora in his dele. room. Ele ficava no quarto dele. I want you to listen to me. I know it's getting late, but please, just a few more Eu minutes. gostaria que vocês me escutassem atentamente. Eu sei que está But tarde, he would mas stay in his room. mais alguns momentos. And he Ele would wait on ficava the Lord. no quarto dele e I ele asked falava him- com o Senhor. I asked him one time. E uma vez eu perguntei, I said, Daddy, papai, how come por que that you stay in your room que ficou no seu quarto after 3 o'clock every day? depois de 3 horas todo dia? I said, you don't have to do that. O senhor não precisa fazer isso. He said, just in case he wants to speak to me. E ele disse, só se for o caso que ele queira falar comigo, eu fico aí. Hallelujah. Aleluia. That's the way he yielded himself to the Lord. Foi assim que ele se entregava ao But Senhor. a few years ago, Mas alguns anos atrás, I was back in India, eu estava na Índia, and we was setting up tape libraries and places for with Brother Joseph. estávamos montando uma livraria, uma biblioteca de fitas What e a livros blessing para o irmão has been in my José. life, just like here today. Justamente como é uma bênção para mim Just estar like we aqui was hoje. talking, Brother Martin, it's just a circle back around again. Exatamente como aqui eu estava falando com o irmão Martin, é um círculo como está aqui. And today, E hoje you are here vocês estão aqui because God sent a prophet porque Deus enviou um profeta with his word com a sua palavra and healed e curou the people. o povo.
Brother Branham says, recognize who you are. O irmão Branham disse, reconheça quem você é. You're special, Você é especial, like the Shunammite woman. como a mulher sunamita, For God, pois Deus send a prophet enviou o profeta to your door too. à sua casa, à sua porta também. Obey that word, Obedeça a and palavra. you can have what you have E need você of. pode receber então o que So você the driver precisa. said to me, Então o motorista me disse, some 30 years later, depois de uns 30 anos mais tarde, Brother Billy, irmão Billy, you remember when you was here with Daddy? lembra-se quando o senhor estava aqui com seu I pai? said, yes. Eu disse sim. He said, you remember O senhor se lembra? after the meetings was over Depois que os encontros terminaram, that I asked Brother Branham, Que eu he pedi- said, Brother Branham, can I take you and show you the city? que eu perguntei para o irmão Branham e disse, posso levá-lo mostrar a cidade? Daddy said, sure. E o papai disse sim. And Brother Branham was so cordial. E o irmão Branham era muito cordial He said to the man, e disse ao homem, can I do anything for you? posso fazer alguma coisa por You've been você? so kind to me. Você tem sido tão bondoso comigo. The man said, Brother Branham, E o homem disse, irmão Branham, if you don't mind, se o senhor não se I importar, have a friend eu tenho um amigo that has a little crippled girl. que tem uma menininha aleijada. Her arms are like this. Seus braços são assim Her legs are drawn up like this. e as pernas dela são puxadas And she's in a wheelchair. e ela está sentada numa cadeira de rodas. She has never walked. E ela nunca andou. You don't need to pray for her. Não precisa orar por But ela. if she could just shake your hand. Se pelo menos ela puder apertar a sua mão. Daddy said, certainly. E o papai disse, So we com drove out to certeza. the house. Então fomos à casa And this little girl was in this wheelchair. e essa menininha estava nessa cadeira de rodas. And there was people playing, little children all over the place. E tinha crianças ali brincando em todo lugar. And as children was, they're throwing a ball back and forth. E estavam jogando bola um para o outro. And Daddy walked up to the little girl in a wheelchair. E o papai chegou até essa menininha na cadeira de rodas. He said, through the interpreter, Através do intérprete ele disse, he said, hi, sweetheart. oi querida, Hi, Brother Branham. oi irmão Branham. Brother Branham picked up that ball O irmão Branham pegou esta bola, that those other children was playing with. a bola com a qual as crianças estavam brincando. And he said, do you play ball? E ele disse, você brinca com bola? She said, no, sir. Ela disse, não senhor, I'm crippled. eu estou aleijada. And I can't hold the ball. Eu não posso segurar a And I bola. can't walk. Não consigo andar. And I've never walked. Nunca andei. But said, Mas disse, I'm happy. estou contente. Daddy said, you love Jesus? E o papai disse, você ama Jesus? Yes. Ela disse, sim. Have you been to the meetings? Você já foi aos encontros? Yes. Sim. Have you seen Jesus heal others? Você já viu Jesus curar outros? Do you believe Jesus sent Brother Branham by here today? Você crê que Jesus mandou o irmão Branham aqui? Do you believe Jesus come by here today? Você crê que, que Jesus vem aqui hoje? She said, yes. Ela disse sim. He took that ball. E ele pegou aquela He bola rolled it across the floor. e rolou assim. He said, in the name, Em nome, ele Of disse, Jesus Christ, de Jesus Cristo, go get me that ball. vá pegar aquela bola para mim. Come straight. As mãos delas se endireitaram, os pés se She endireitaram, ela got the começou ball. a andar. Down she went. E ela se foi. Jesus Christ. Por quê? Jesus the same Cristo é o mesmo yesterday, ontem, today, hoje, ontem and forever. e eternamente. Hallelujah to Aleluia. the King. Can I tell you one more? Posso contar-lhes mais uma? One more. Mais uma? Sometimes the devil Às vezes o diabo comes and makes your doubt mind. Gets in your mind. entra na sua mente And he says, e ele diz, it can't happen. não pode The acontecer. prophet's gone. O profeta já se foi. The prophet made a mistake. E o profeta cometeu o erro. No. Não. If there's any mistake, Se ele cometeu erro, it's in your mind. esse erro está na Because sua this mente. message don't make no mistakes. Porque essa mensagem não Because he comete only erro. spoke what God said. Porque ele apenas falou o que Deus falava. And the bride believes it, E a noiva and she crê stands on it. e ela fica ali nela. One night, Uma noite, in the prayer line, na fila de oração. in the prayer line, Na fila de oração, I brought a lady to my dad. eu trouxe uma senhora até o papai. He always wanted me to get the worst cases. E ele sempre gostaria que eu pegasse os casos piores. And he turned to this lady. E ele se voltou a esta moça, He said, senhora. good evening, sister. Ela disse, boa noite, irmã. She says, good evening, Brother Branham. Ela disse, boa noite, irmão Branham. Like this. Assim, Good evening, Brother Branham. boa noite, irmão Branham. Daddy said, there's nothing wrong with you. Não há nada de errado com você. I thought, oh boy, Eu pensei, oh, que I'm in coisa. trouble when I go home tonight. Vai ter problema quando eu for para Because I casa give hoje. somebody a prayer card that's not sick. Porque eu dei um cartão de oração e essa pessoa não está And she doente. looked at that vast audience E ela olhou para a audiência and she says, no, Brother Branham. e ela disse, não, irmão Branham. I asked Billy Eu perguntei ao for a Billy. prayer card Eu pedi ao Billy um cartão de because I oração. wanted to apologize. Porque eu gostaria de me desculpar.
Sometimes it does us good to say I'm sorry. Às vezes, isso nos faz bem, dizer que nós queremos nos desculpar. The last words, As últimas palavras, I had no idea of saying this, but I feel the Holy Spirit. mas eu sinto o Espírito Santo. Eu não queria dizer isso, mas eu sinto o Espírito The Santo. last words As últimas palavras that Brother Branham wrote que o irmão Branham escreveu was Jesus, foi Jesus. Jesus Jesus is wonderful to me. é maravilhoso para mim. And as the man laid him on the stretcher E ao colocá-lo numa maca, in the wreck, ali no acidente que houve, and he turned my daddy over, ele virou o papai. his arm was broken, O braço His dele leg estava was quebrado, a perna estava quebrada. and he turned him and it hurt him, E virou, e isso machucou. and daddy hollered. E o papai, ele gritou. The man said, I didn't know your arm was broken. E o homem disse, eu não sabia que seu braço estava quebrado. The last words he spoke, As últimas palavras que ele falou, I'm sorry, desculpe, I know you did. eu sei que você não sabia. God bless you. Deus o abençoe. Sometimes we just have to say, Lord, I'm sorry. Às vezes, a única coisa que temos que dizer é, Senhor, Brother, I'm me desculpa. sorry. Digo, irmão, Sister, desculpem-me. I'm sorry. Desculpem. This day, Hoje, this lady, essa senhora, I'm sorry. me desculpe. Daddy said, what's wrong? E o papai disse, o que é? I don't see nothing wrong with Não you. vejo nada de errado com a senhora. She said, 2 years ago, Ela disse, 2 anos atrás, I came to you eu cheguei ao Senhor and asked you e pedi ao Senhor to ask Jesus para pedir a Jesus to give me a baby. para me dar um bebê. She said, you prayed Ela disse, o Senhor orou and said e disse I would have a baby. que eu teria um bebê. I went home. Aí eu fui para casa. I told my husband. Eu contei ao meu marido. He said, crazy. Ele disse, você está louca. We've tried for years, no baby. Tentamos muitos anos e não nasceu nenê. I began to doubt. Aí eu comecei a duvidar. I told my pastor. Eu contei ao meu pastor. He said, stay away from that stuff. E ele disse, fique longe desse negócio. The days of miracles is past. Os dias dos milagres passaram. She said, I began to doubt. E ela disse, eu comecei a duvidar. And she said, E ela disse, I got amongst unbelievers. e eu fiquei no meio de incrédulos. And I'm sorry. E I didn't have no baby. eu sinto muito, porque eu não tive bebê. Daddy said, sister, E papai disse, irmã, hallelujah. aleluia. What did the angel say through me? O que o anjo lhe disse através de mim? He said, you said Ele disse que o Senhor disse, that he said que ele disse, you'll have a baby. que eu teria o bebê. He said, I don't care whether you believe it, Ele disse, não me importa se você whether crê, your husband believes it, se o seu marido whether your crê, family believes se a sua it, família whether crê, your pastor se believes o seu it, pastor crer, you will have a baby. você receberá o bebê. Hallelujah. Aleluia. 9 months later, 9 meses depois, she sent a picture, ela enviou uma a foto 9-pound baby boy. de um menininho de 9 God bought anos. it. Deus The prophet passou, spoke o it. profeta falou, We believe nós it. cremos, And that settles it. isso resolve o assunto. Aleluia. Aleluia. One time, Uma vez, and I'm going to quit. eu vou parar, Maybe. talvez. I know that you're some sick people here. Sei que tem pessoas doentes aqui. I would love to Eu have the ministers and myself to pray for you, Gostaria muito de eu com os ministros orar para vocês, but that's not necessary. mas isso não é necessário. Jesus is here. Jesus está aqui. You might think Talvez você ache that yours is the worst case, que o seu caso é o pior que há, but it's not. mas não é. I'm going to tell you one that's worse than anybody here. Eu quero dizer que é o pior que qualquer caso aqui. Now give me your undivided attention, not too Agora, much por moving. favor, me dê sua atenção integral. There was a lady, Havia uma mulher, can you hear me? dá para vocês me ouvirem? In Burlington, Vermont. Em Burlington, Vermont. I was working the prayer line with my father, Eu estava ali colaborando na fila de oração com o papai and he was getting ready to discern the people. e ele estava a ponto de quase começar a discernir as pessoas. And as he did, E à medida que eu there fiz, was a great commotion. houve uma grande comoção, About right out here in the middle. mais ou menos aqui no meio. Daddy, Papai, he looked out. ele olhou, He was only about 5'9". ele só tinha mais ou menos About 150 1,60 m, mais ou menos mais ou menos uns But as 58 he- quilos.
But God lived in that man. Mas Deus morava, vivia And that's naquele what we're homem. talking about E a today. respeito dele que estamos God in a falando. man. Deus no homem. He looked down there. Ele olhou para baixo. He said, what's the problem E here? ele disse, qual é o problema que há aqui? A man stood up. O homem se levantou He said, Brother Branham, e ele disse, irmão Branham, he said, I'm a medical doctor. eu sou um médico como o irmão aqui. And he said, this lady E ele disse, esta senhora is dead. está morta. Is anybody in that shape today? Raise your hand. Alguém está aqui desse jeito? Levante a mão. Hoje. Nobody's that bad off. Não, ninguém está a esse ponto ainda. He looked over at me. Aí ele olhou para mim. Come here. He said, come here. Ele disse, venha aqui. He said, go pray for that lady. Ele disse isso para mim e disse, vá orar por aquela senhora. Eu disse, não. He said, go pray for her. Ele disse, vá orar por ela. I'm scared. Eu disse, estou com medo. I don't want to. Eu não quero. I'll never forget. Nunca me esquecerei. He walked back behind that pulpit. Ele andou, foi atrás do púlpito, I read in this Bible, pegou a Bíblia. Jesus Jesus was called to a dead man. foi chamado. His name was Lazarus. Ali na Bíblia houve um caso de um homem chamado Lázaro. He had been dead for a long time. Ele estava morto já fazia tempo. I read about it E eu li a in respeito the dele book. no livro, I never seen it, mas nunca vi. but I know it's true. Mas eu sei que era verdade. Daddy O said, papai disse the scripture que said, as escrituras he disseram looked down que ele olhou at that dead man aquele homem morto. and he called his name, E ele chamou o nome dele. Lazarus. Lázaro. Brother Branham said, Irmão Brana disse, if he had not said Lazarus, se ele não tivesse but dito a have just palavra said Lázaro, come forth, quando ele disse saia para everything in the fora, grave would have come out. todo mundo que estava em sepultura I read teria about saído. that. Eu li a respeito But disso. one day, Mas um in dia, Burlington, Vermont, em Burlington, that Vermont, same spirit o mesmo was Espírito on Jesus, estava em was Jesus, upon Brother Branham. com uma Brana. He said, you don't need to go down there, Billy. E ele disse, Billy, você não He precisa ir lá. said, move back, people. Ele disse, povo, se afastem um pouco. Jesus Jesus looked at the people, looked at Lazarus, olhava para as pessoas, And called como his Lázaro, name. e chamou o nome dele. and said, E Lazarus, disse, Lázaro. Brother Branham looked at that dead woman, never seen her in his life. O irmão Brana olhou para aquela mulher a qual ele nunca tinha visto. He said, E Mary, disse, Maria! Mary, Maria! stand up. Levante-se! That dead woman stood to her feet and said, what do you want, Brother Branham? E aquela mulher se colocou de pé e disse, o que eu não quero, irmão Branham? Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! He's the same yesterday. O mesmo Today ontem, hoje and forever. e eternamente. One more. Mais uma Time, uma vez, up in Canada, no Canadá. my dad O papai and I was working the prayer line. e eu estava colaborando na Do you fila de remember me oração. talking to you about the angel of the Lord coming into the room? Lembram-se que eu falei a respeito do anjo do Senhor chegar no apartamento And my dad's brother was with him, e o irmão do papai estava com ele, Donnie. Dani. You remember me telling you that a while ago? Raise your hand if you remember. Lembram-se, se vocês se lembram falar a respeito disso, levantem a mão. That was his brother Donnie. Era o irmão dele, Dani. We were standing in the prayer line. Estávamos na fila de oração. Here come a little girl. Aí veio uma menininha. She walked up Ela se aproximou with braces, braces, com coisas nas pernas para ela andar, aparelho a para andar. walker, E ela estava andando assim, and a walker, e andando, crippled hands, com as mãos todas aleijadas. braces all the way up to here. E o aparelho até aqui em cima. She just scooted. E ela estava quase que assim, se arrastando. She took the walker, E ela começou a andar. and she'd go like this, Ela ia assim, and she'd go like this, e ela ia desse jeito. till she got in front of Dad. Até que chegou na frente do papai. She had something under her arm. E ela tinha alguma coisa debaixo do braço. Daddy said, good evening, sweetheart. E o papai disse, boa noite, querida. What do you want Jesus to do for O que you? você quer que Jesus faça por você? She said, I want Jesus to heal me. Ela disse, eu quero que Jesus me cure. Do you have a need today? Você tem necessidade hoje? Do you want Jesus to heal you? Você quer que Jesus cure você? Do you have unsaved loved ones Você tem pessoas queridas que não são salvos? that you want Jesus to save? Que você quer que Jesus salve? He's the same yesterday. Ele é o mesmo ontem, Today. hoje Hallelujah! Aleluia. And forever. e para eternamente. He said, what do you got under your arm, Ele sweetheart? disse, o que você tem debaixo do braço, querida? She said, a box. Ela disse, uma caixa. What you got in the box? O que você tem na caixa? A pair of shoes. Um par de sapatos.
What are you going to do with them shoes? O que você vai fazer com esses sapatos? She brought her faith with her. E ela trouxe a fé dela com Hold ela, of it. ali segurando. She come to the prophet, Ela chegou ao and he was profeta taking her to Jesus. e ele estava levando a Jesus. What do you got in the box? O que você tem na caixa? What have you got in your box O que today? vocês têm na What sua you got caixa in your hoje? box today? O que vocês têm? He's the same yesterday, Ele é o mesmo ontem, today, hoje and e forever. eternamente. About that time, Mais ou menos naquele momento, Daddy looked at her. papai olhou para He ela said, sweetheart, e disse, querida, you're mighty crippled. você está bem aleijada. Why don't you take your little box, Por que você não pega a sua caixinha? go over there, Vá ali, get your chair, pegue uma cadeira and sit down, e sente-se. and watch Jesus heal other people. E observe Jesus curar outras pessoas. Let your faith raise up. Deixe a sua fé crescer. I hope that's what my testimony's done for you today. Espero que o meu testemunho hoje Let tenha your feito faith raise isso. up, Que a sua fé aumente. because it's time to call Jesus on the scene. Porque é hora de chamar Jesus à cena. She said, yes, sir. Ela disse, sim, Senhor. Over she goes. Aí ela veio, Sits down. sentou-se. About 2 hours later, hour or two later, Mais ou menos 1 ou 2 horas depois, the prayer line in those days, as filas de orações naquele tempo, my dad's brother, o irmão do papai, listen careful, ouçam bem, he didn't say a word. ele não disse uma palavra. He just thought it. Ele apenas pensou. Satan Satanás come into his mind. entrou na mente dele. Now remember, that was his brother in the flesh. Agora, lembre-se, esse era o irmão dele na carne. And he said, that little girl, Ele disse, aquela menininha, so crippled. tão aleijada. In his mind now. Isso foi na mente You dele. understand me? Say amen. Vocês me entendem? Digam amém. And said, E disse, that's the way é dessa maneira that Bill didn't pray for her. que o Bill não orou por ela. Because she's so crippled, Porque ela está tão aleijada he knew that she wasn't going to be well. que ele sabia que ela não seria curada. And now Bill forgot her. E agora Bill esqueceu-se dela aí. The people forgot her. O povo se esqueceu dela. And that's how he got by with it. E foi assim que foi o jeito dele para escapar disso. About that time, Mais ou menos naquela the hora, prophet knows the secrets of the o heart. profeta conhece os segredos do coração. He turned around to his brother. Ele virou-se ao seu irmão. He said, oh, no, Donnie. E ele disse, ah, não, Donnie. No, no, Donnie. Não, 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 Donnie. I ain't forgot her. Não esqueci dela. Jesus ain't forgot her. Jesus não esqueceu-se Go dela. get her, Billy. Vá pegá-la, Billy. Come on, sweetheart. Vamos, querida. Here she comes. E aqui veio ela. Working on that crutch. Veio com aquela On that muleta. walker. Andando assim, Her shoebox in her com a hand. caixinha debaixo do Brother celular Branham dela. said, sweetheart, Irmão Branham disse, querida, have you seen lots of things Jesus done? você já viu muitas coisas que Jesus fez? Yes, I have. Sim. Do you Vi. believe? Você crê? It's your time. É a sua hora. She said, I do. Eu creio. He said, in the name of Jesus, Ele disse, em nome de Jesus, take this brace off, tira esse armação, leg, a perna, come forth. desça, Leg, perna, come forth. desça, Arm, braço, come forth. estenda-se, Arm, come braço, forth. estenda-se. She put the shoes on. Ela colocou os Down sapatos, that platform she's andou running. ali pela plataforma. Jesus Christ, Jesus Cristo the same, é o mesmo, yesterday, ontem, today, hoje forever. e Do you eternamente. have a need? Você tem Lay your necessidade? hands on one another. Coloque suas mãos Tell um me sobre o what you outro. want. Write your check. Escreva o seu Let's cheque. pray together. Vamos orar The juntos. same God O mesmo Deus that done these miracles que fez is esses the milagres same God é o mesmo Deus in this building today. que ainda He está aqui is the hoje. same. Yesterday, Ele é o mesmo today, and ontem, forever. hoje e Open your eternamente. shoebox. Abra sua caixa Put de your faith sapatos. to work. Coloque os sapatos do Lord pé. Jesus, Senhor Jesus, in the name of Jesus, em nome de Jesus, send your Holy Spirit. manda o teu Espírito. Heal everyone. Cura cada Set um. them free. Liberta-os. Save the sinner. Salva os We thank pecadores. you. We Obrigado. worship Te you. adoramos. We praise you. Adoramos. In the name of Jesus. Louvamos em nome de Jesus. Amen. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer.
Vamos regressar à tarde. E vamos com esse sentimento de fé e, sobretudo, crendo que tudo é possível. Vamos ouvir o nosso irmão Theo Erasmus. Vocês tiveram algo da parte dele. Ele é um tremendo pregador. E nós vamos ser ainda abençoados de tarde. Quem sabe o irmão Billy regresse. Exatamente às 4 horas vocês podem estar aqui. Todos estão me ouvindo? Às 4. Então, vamos pedir ao irmão Nelson Paiva que faça uma oração final e que Deus abençoe a vocês. Vamos levantar nossas mãos. Pai querido e Deus eterno, por tudo nós te louvamos neste momento, porque vimos a mão do Deus Todo-Poderoso operando de uma maneira especial nesta manhã. Ó Deus, que as tuas mãos continuem estendidas neste momento e também à tarde, Senhor, aqui, quando o Senhor nos falará, quando o Senhor abençoará ainda muito mais. Sela agora em cada coração tudo que foi realizado aqui nesta manhã para a honra e glória do nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita a nossa gratidão e guarda agora, Senhor, cada um que sairá daqui nesta manhã, que poderá retornar mais e mais abençoado. Em nome do Senhor nós te pedimos. Amém, Senhor.